E aí, turminha, mais um exercício de mistura. Nesse a gente vai falar sobre fases, sobre mistura, substância. Bem bacana, vamos juntos? O exercício fala o seguinte: classifique o sistema abaixo em substância pura, classifique em simples ou composta, mistura, homogênea ou heterogênea, e indique número de fases e a quantidade de substância de cada um deles. Então, vamos relembrar aqui o conceito. A substância pura, para ela ser simples, eu tenho que ter somente um átomo de um único elemento. Para ela ser composta, eu vou ter átomos de elementos diferentes, formando substância ou molécula. A mistura, para ela ser homogênea, ela tem que apresentar somente uma fase. O que é uma fase? Se eu olho a olho nu, eu não vejo diferença, certo? Heterogênea, se eu olhar, eu vejo fases distintas, como água e óleo. Tem a fase da água e a fase do óleo, porque não se misturam. Então, se eu enxergo as fases, é heterogênea. Número de fases. Então, no caso de uma mistura heterogênea, quantas fases eu vou ter? E a quantidade de substâncias, ou seja, quantas substâncias estão formando esse sisteminha aqui que ele vai nos dar. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos vapor de água mais gás carbônico mais gás oxigênio. Então, isso aqui é um sistema único, eles estão todos no mesmo lugar. Bom, vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio, se nós misturarmos todos eles dentro de um tanque, a gente consegue ver a diferença entre eles, alguma fase distinta? Não, porque eles vão se misturar e a gente não vai conseguir identificar fases de um ou de outro. Então, eu vou dizer que só tem uma fase e por ter somente uma fase, é uma mistura homogênea. Ok? Então, eu já sei que tem uma fase, mistura homogênea. Quantas substâncias eu tenho? Eu tenho o vapor de água, mais gás carbônico, mais gás oxigênio. Todas elas são diferentes umas das outras, então eu tenho 3 substâncias. É pura, simples ou é pura composta? Como eu tenho aqui, ele não pediu para a gente avaliar cada uma das substâncias, para avaliar o sistema. O sistema é formado por átomos de elementos diferentes, então eu tenho uma composta. Aqui o resultado para vocês: homogênea, uma fase, que a gente chama de sistema monofásico, composta e 3 substâncias. Agora vamos avaliar a letra B. Eu tenho água líquida e eu tenho cubos de gelo. Se eu colocar a água num copo e colocar os cubos de gelo nessa água, eu vou ver 2 fases, uma fase da água líquida e uma fase dos cubos de gelo, que estarão sólidos. Então, eu tenho aqui 2 fases. Se eu tenho 2 fases, eu já sei que é uma mistura heterogênea. Agora, quantas substâncias eu tenho aqui? Gente, cubo de gelo é formado por água. Então, aqui eu tenho água no estado líquido e aqui eu tenho água no estado sólido. Só mudou o estado físico da água, mas os dois são águas. Então, eu tenho apenas uma substância, porque eu tenho água aqui e água aqui. É simples ou composta? A água é formada por H2O. Então, eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Como são átomos de elementos diferentes, então é uma substância pura composta. Aqui a resposta para vocês. São 2 fases, então é um sistema bifásico. Na letra C, cubos de gelo, solução aquosa de sal. O que é uma solução aquosa de sal? É água mais sal. Então, se eu tenho água mais sal, esse sal está bem diluído na água, eu não enxergo uma fase sólida do sal. Eu só enxergo a água no estado líquido, porque o sal está dissolvido ali dentro. Então, eu tenho uma única fase aqui. Mas o cubo de gelo, ele já está numa fase sólida. Se eu colocar o cubo de gelo nessa água com sal,
eu vou ver duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida. Então, se eu tenho duas fases, é um sistema bifásico, vai ser uma mistura heterogênea, porque tem mais de uma fase. Quantas substâncias eu tenho aqui? Essa solução aquosa é água mais sal, então aqui eu tenho duas substâncias. Mas o cubo de gelo também é feito de água, só muda o estado físico. Então, eu continuo tendo duas substâncias, água aqui, mais o sal. É substância pura, simples ou composta? É composta, né? Agora na letra D, eu tenho pó de ferro, enxofre em pó e bicarbonato de sódio. Para quem nunca viu, o pó de ferro é um pozinho acinzentado. O pó de enxofre é um pozinho amarelo. E o bicarbonato de sódio é um pozinho branco. Então, se nós misturarmos esses três pozinhos, a gente vai conseguir ver o ferro, o enxofre e o bicarbonato. A gente consegue ver porque eles são diferentes. E como todos eles estão em pó, ninguém vai ser dissolvido. Então, eu consigo ver todas as fases. E aí, quantas fases eu vou ter? Uma fase do ferro, uma fase do enxofre e uma fase do bicarbonato. Serão, então, 3 fases, um sistema trifásico. Se eu tenho mais de uma fase, é uma mistura heterogênea. Quantas substâncias eu tenho? 1, 2 e 3. Por quê? Porque todas elas são completamente diferentes uma das outras. E aqui, se a gente fosse analisar, agora se é substância pura ou composta, se fôssemos analisar separadamente, o pó de ferro é uma substância pura, simples, por só ter ferro. O pó de enxofre é uma substância pura, simples, por só ter o elemento enxofre. Mas o bicarbonato de sódio, eu tenho o sódio, eu tenho o carbono, eu tenho o oxigênio. Então, eu tenho outros elementos, ele seria uma substância pura composta. Como eu estou avaliando o sistema como um todo, é um sistema composto. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a diferença entre mistura, substância e fases. E no próximo vídeo a gente já começa a falar sobre propriedades dos materiais. Acompanhem a gente nesta viagem pelo mundo encantado da química. É muito legal, é simples assim. Até mais, pessoal!